Né, eu só vou fechar os microfones, aí eu abro o seu. Pronto. Então, podemos fazer a nossa rápida prece? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em mais um encontro, mais um aprendizado, mais um estudo. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos. E também direcionando aos amigos espirituais que dão sustentação ao NEF durante as suas aulas, durante as suas tarefas, para que, fortalecidos, possamos fazer desse encontro o melhor para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Carlos, como você quer estruturar a sua palestra? Você prefere falar tudo e deixar pergunta? Vai ter pergunta, não vai ter pergunta? Não estou ouvindo, você está com o microfone fechado. Eu deixo livre para que vocês possam interagir do modo que desejarem. Querem interromper, perguntar, interagir, fiquem à vontade, não me incomodo, não. Tá bom. Eu acho legal. Pode ser? Eu terei quanto tempo de fala? Você pode ter 45, uma hora. Ou... É? É. Não dá brecha, não, hein? Que hoje é eu sábado. Se eu estiver gostando, eu dou. Não dá brecha que hoje é sábado. Hoje é Tô sábado brincando. e você gosta de falar e eu gosto de ouvir. Eu não vou ficar abusando da bondade de vocês, que eu sei que é muito generosa, né? Mas eu espero dar um pouco da noção do que seja mesmo a ideia de Deus em Spinoza, e ao mesmo tempo a gente possa pensar, nós possamos juntos aqui pensarmos a respeito de que maneira a tradição, né, produziu essas imagens sobre Deus, e de que maneira o pensamento do Spinoza se nos apresenta lá naquele século XVII, perdão, como um pensamento vivamente revolucionário, né? A gente vai ter que pensar de que modo, né, o Spinoza alcança a relevância, né, de ser tomado, de ser considerado como um filósofo absolutamente genial, né? O Malebranche falava que ele era uma máquina infernal, ou seja, que abalo ele produziu, né? E o Hegel também dizia, né? O Hegel dizia que a modernidade filosófica, né, começa com o Spinoza, e sem o Spinoza, nenhuma filosofia é possível. Olha o Hegel dizendo isso. Depois acho que é o Bergson que fala, não sei, acho que é o Bergson que fala que todo filósofo posterior a Spinoza tem duas filosofias, a sua e a de Spinoza. A sua e a de Spinoza. Então, eu acho que seja isso também, no meu caso. Eu tenho muita consideração, afinco, interesse na filosofia espírita, mas a filosofia do Spinoza também me envolve. Eu tenho que dizer que é uma marca muito acentuada na minha formação. Tive o prazer, o privilégio, inclusive, de ter estudado Spinoza com a Marilena Chauí, lá na USP. Fiz, né, uns 2 semestres de Spinoza com a Marilena. E o encantamento, o modo aprofundado com que a Marilena nos apresenta o Spinoza também acaba por nos suscitar esse estímulo, esse interesse pela filosofia desse Baruch, né, o Baruch Spinoza. E é isso. Eu gostaria de indicar algumas coisas. Tem muita coisa para indicar. Não sei, né? Tem tanta coisa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mostrar tem essa aqui, as obras completas do Spinoza, né? Vocês já viram aqui, bonitinha essa.
tá aqui, ó, pela editora Perspectiva, nós temos as obras completas do Spinoza, volume 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu acho muito, muito importante, né? E você tem as correspondências do Spinoza, isso aqui vale bastante coisa. Temos também, para os comentadores, eu tenho esse texto do Victor Delbos, que foi um curso sobre Spinoza proferido em 1912 e 1913 na Sorbonne, que é bem legal, é um texto que tem a apresentação da Mariana Chauí e a tradução, né, a tradução do Homero Santiago, que é um professor lá da USP também especialista em Spinoza. Teremos também a política em Spinoza, da Marilena Chauí, que é um outro texto muito legal, e Desejo, Paixão e Ação na Ética, de Spinoza, também da Marilena, ambos pela Companhia das Letras. Esses livros também são muito preciosos, acho, né? E, claro, quem quiser conhecer a ética na sua nervura fundamental, aí é um trabalho já bastante hercúleo. A Nervura do Real, da Marilena, em 2 grossos volumes. Esse aqui tem 1000 páginas, fala só sobre a imanência, e o Nervura 2 fala só sobre a liberdade. Isso aqui é bastante coisa, são 1000 páginas aqui, 700 páginas aqui. E as notas bibliográficas que vêm num 3º volume, só de notas bibliográficas. Aqui é para conhecer a filosofia spinozana no nervo mesmo. Isso aqui é bem legal. Então é isso. Spinoza, acho que tem muita coisa para ser dita, para ser pensada, né? Então, quando estamos sobremaneira orientados em dar conta do sentido mesmo revolucionário com que o Spinoza soube entretecer, né, soube alinhavar a sua filosofia, é válido, é importante, é pertinente, né, que consideremos que o Spinoza fundamentalmente propõe e faz, né, deve ser tomado como uma ruptura, uma recusa muito acentuada em relação a tudo que a gente pensa sobre a tradição, né, sobre a tradição filosófica. Ele produz uma subversão muito muito concentrada em relação a tudo que foi dito antes dele. E por isso que ele vai ser, claro, ele vai sofrer o herém judaico, ele vai ser excomungado da comunidade judaica, ele vai ter a recusa dos cristãos, ele vai ter a recusa dos ateus. Ou seja, que filosofia é essa que produz um acirramento de ânimos, né, uma animosidade tão acentuada contra a sua figura? E isso faz com que a gente pense as várias e possíveis interlocuções que ele vai formulando, né? Sobretudo, a gente pensa também a filosofia do Descartes, de algum modo presente, e que se nos apresenta como uma interlocução muito importante e robusta na formulação da ética spinozana, e a maneira como o Spinoza também vai tentar produzir em nós outros um sentido fundante da noção mesma de substância. Então, acho que a noção mesma de substância é a base por onde a gente entende o horizonte de Deus na filosofia do Spinoza. Então, é muito significativo que a gente entenda, né, de que se fala, ou do que Spinoza trata quando ele se refere a respeito, quando ele se refere à noção mesma de Deus. Então, acho muito, muito significativo. O Machado de Assis tem um soneto que fala do Spinoza. Eu gosto do Machado. Machado de Assis tem um soneto que diz assim: gosto de ver-te grave, solitário, sob o fundo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário, na cabeça a coruscante ideia. Enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário, a tua mão a labutar granjeia, e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibila o bafo aspérrimo do inverno. Tu trabalhas, tu pensas, tu executas. Sóbrio, tranquilo, desvelado e terno, a lei comum, e morres e transmutas,
o suado labor em prêmio eterno. Então, a gente vai pensar aquele que ficava polindo lentes, né? A profissão do Spinoza era um polidor de lentes, e trabalhando com essas lentes todas, ele pôde também estabelecer um olhar, né, de profundidade, de argúcia, de engenho, muito notável na sua formulação filosófica, abrindo-nos, descortinando-nos mesmo, horizontes muito importantes a respeito de Deus e tudo que vem daí, toda a noção que vem daí. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que pensar Deus, o modo como ele era concebido e pensado pela tradição, tanto religiosa quanto filosófica. E depois a gente tem que pensar o que o Spinoza está propondo de subversivo em relação a tudo isso. Tudo bem, não? Então, o que se tem? O Spinoza ele trata muitas ideias adequadas e as ideias inadequadas, aquilo que se pensa pela via da razão e aquilo que se pensa pela via da imaginação, né? E o pressuposto dele é demonstrar que, no geral, o que se sabe ou o que se pensa sobre Deus são formulações muito mais imaginativas do que filosoficamente fundantes ou racionais. Então, ele vai dizer, ele tende a nos encaminhar para um percurso, um movimento que vai da imagem de Deus, formulada pela tradição, até a ideia de Deus formulada pela sua substancialidade filosófica, tudo bem, não? Então, ele tende a fazer com que a gente alcance, né, a compreensão do que se fez ou das imagens que se formularam a respeito de Deus, e de que maneira isso ainda se faz presente, né, nas nossas concepções, no sentido de preencher sentidos para o mundo, inclusive para o próprio sujeito, e a maneira como essa base imaginativa, que o Spinoza toma também como supersticiosa, ele é o grande filósofo que vai atacar a superstição, tudo bem? Ele tende a nos levar para onde? Ele tende a nos levar para que nós possamos desconstruir esse edifício, né, todo ele enrijecido, petrificado, e de que herdamos, né, via tradição, e o quanto essas teorias que ele chama de imaginativas sobre a divindade, né, propõem fundamentalmente desserviços, distorções, sentidos enviesados e comprometedores mesmo da legibilidade de mundo. Ou seja, de que maneira a gente não consegue ler o mundo por essas vias. Por exemplo, a tradição propõe ou tende a propor a imagem de Deus, né, a imagem da divindade, como por um horizonte de um ser separado do mundo, separado dos homens, num posicionamento fundamentalmente antropomórfico, né, e que se investe de características personificadoras. Tudo bem? Personificadoras. Essa é a ideia que, no geral, se tem, né, ou a tradição nos empresta, ou formula, a respeito de Deus. Um Deus pessoal, um Deus assinalado por muita volição, né, por uma vontade, ou por um voluntarismo de base, né? A gente sabe que Deus, desde o Antigo Testamento, se nos apresenta dessa maneira, com vontades que se transformam, que se modificam no tempo. No momento ele diz lá para Noé, foi para o Noé, né, que ele disse: me arrependi de ter criado a raça humana, então constrói uma arca aí que eu quero, né, destruir tudo. Aí depois que o Noé faz a arca, passa aquela coisa das tempestades, das chuvas e tal, ele se apresenta de novo ao Noé e diz: me arrependi de ter feito isso, nunca mais farei coisa semelhante. Ou seja, ele se arrepende muito rapidamente, é um Deus muito voluntarioso e instável. E essa concepção de um Deus antropomorfizado, pessoalizado em demasia, tende a produzir reflexos que nos chegam até o presente. A noção que se tem de Deus, ordinariamente, é a de um Deus transcendente. O que quer dizer a de um Deus transcendente? É um Deus que está acima e separado do mundo. Tudo bem? Esse Deus transcendente também se nos apresenta pela tradição, ou via tradição, como onipotente, né?
Onipotente porque ele é dotado de uma vontade livre, e onisciente porque ele é dotado de um intelecto. Apresenta-nos a tradição a ideia de um Deus, uma divindade eterna, não é isso? Não? E, portanto, não tem começo e nem fim no tempo. Uma divindade infinita, né? Porque é sem começo e sem fim no espaço igualmente. Onipresente, estando em toda parte, em todo o tempo, tudo vê, tudo sabe, né? Como uma espécie de vigia universal que está atento a todos os nossos passos e movimentos. É um Deus criador de todas as coisas a partir do nada, que é a tradição, né, inclusive escolástica, medieval, nos fala ex nihilo, a partir do nada, né? Então, é um Deus criador de todas as coisas a partir desse nada. Então, a gente tem a ideia de um demiurgo, de um artesão, de um artífice que cria o tempo todo. E um legislador. Também se tem muito a ideia, sobretudo vinda do Antigo Testamento, de Deus como um legislador, um monarca do universo, governando, né, como uma espécie de príncipe, né, supremo, que está, digamos assim, pautado fundamentalmente pelos caprichos da própria vontade, e que pode promulgar, suspender leis que ele mesmo formula. As leis da natureza, quando ele as suspende, ele produz atos extraordinários que a tradição tende a tomar pela noção mesma de milagre. Tudo bem, gente? Então, essas noções que foram sendo configuradas dão-nos a imagem ordinária ou a mais comum que se tem a respeito de Deus, né? Um juiz que pune ou recompensa, vai depender do modo de ser, o comportamento do ser humano. Há uns que têm uma espécie de eleição de povo, né? Então há povos eleitos a quem ele tenha mais preferência, outros por quem ele não tenha tanta preferência. Então, o que se tem? O que se tem é que essas formulações produzidas pela imaginação, segundo Spinoza, ele está dizendo, são ideias forjadas pela imaginação, são leituras e interpretações imaginativas, elas tendem a referendar um sentido de Deus como um super-homem, né? Um super-homem que cria e governa tudo e todos, né? A partir de desígnios que a tradição tende a tomar como ocultos, né? Desígnios ocultos, com a sua vontade, né? E operando segundo fins incompreensíveis ao nosso intelecto finito. Por quê? Porque muitas coisas que Deus faz e o nosso entendimento não alcança, tudo bem ou não? Então, nós acabamos por tomar esses fins ocultos, né? Esses sentidos, né? Ocultos, que são incompreensíveis, nós tomamos pela ideia de mistérios, de milagres, de sentidos que nós não elucubramos, tudo bem, não? Então, Deus é pensado, né, sobretudo por esse voluntarismo, né, por esse sentido de uma potência voluntariosa e, ao mesmo tempo, caprichosa, arbitrária, e dotado, consoante as leituras mais tradicionais, um ser dotado de paixões humanas, né? Então, é um Deus que faz, que se arrepende, que muda, que altera, ele sofre, né? Sentidos que o movem para direções que nós não necessariamente conseguimos vislumbrar. Tudo bem, gente? Então, estamos lidando com esse tipo de formulação que vem se arrastando de há muito tempo e que tem, claro, os seus reflexos até o nosso próprio tempo, até o nosso presente, tudo bem? Agora, por que imaginamos e como imaginamos, né, Deus como incompreensível, né? Ele alcança um estatuto de mistério que tendemos a formulá-lo também como ininteligível, né? Então, imaginamos um Deus dotado de sentidos misteriosos, herméticos, profundos,
e que nos escapam à inteligibilidade, à compreensão, tudo bem? E aí nós produzimos o quê? Um Deus que, sobremaneira, em função desse arbítrio absoluto, um Deus que está assinalado por uma espécie de imagem de contingência, tudo bem? Que pode fazer isso ou pode não fazer, que pode ir nessa direção como pode rejeitar, que elege um e, né, estigmatiza, estereotipa o outro, e etc, etc. Então, o que isso tende a produzir? É uma contingência. A tradição teológico-metafísica afirma que o mundo existe, né, porque a liberdade de Deus assim o quis, ou porque a sua vontade assim decidiu, né, escolheu, e que, portanto, o mundo poderia existir ou não existir, ser diferente do que é, né, se Deus assim houvesse também estabelecido. Então, há um mundo de contingência. A formulação tradicional que se tem de Deus é a do arbítrio, né, e da contingência sem limites. É essa a ideia que o Spinoza quer discutir. É essa a ideia que o Spinoza quer, sobremaneira, colocar sob suspeição para depois demolir esse edifício que estabeleceu, inclusive, formulações que dão ensejo, né, a uma tirania teológica, né, a teocracias, cujos reflexos encontramos até no nosso tempo mais imediato, no nosso tempo presente. Tudo bem, hein, gente, até aqui? Então, se Deus é estabelecido por essa vontade que ele mesmo decide e que nós não alcançamos, esse Deus, dotado por essa contingência, tende a produzir um mundo igualmente contingente. Por quê? Se o mundo é contingente, ele é fruto de uma escolha contingente de Deus. Então, as leis da natureza, as verdades, né, lógicas, matemáticas, tudo poderia ser pensado também atravessados por essa mesma noção de contingência. Porque tudo está assinalado por decretos de Deus, e esses decretos tidos ou tomados ou pensados como insondáveis, tudo bem? Então, isso cria para nós um problema muito sério, porque estamos num horizonte de um arbítrio muito, muito extremado. E, portanto, se Deus opera por contingência e se o mundo, né, com as suas leis, podem ou não ser alterados, podem ou não existir, etc., tudo está dependendo do desejo insondável desse Deus, a gente tende a pensar que é fundamental para essa tradição, inclusive religiosa ou teológica, produzir a contingência extrema de Deus através da noção mesma dos milagres. A gente aprende lá no Tratado Teológico Político, né? Você tem o texto do Spinoza, que é o Tratado Teológico Político, lá no capítulo 6, perdão, dos milagres, em que o Spinoza diz basicamente o quê? Ele diz basicamente que, na verdade, os seres humanos formam ideias milagrosas sobre Deus, ou eles criam a necessidade que Deus tem de produzir milagres. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano tem dificuldade de reconhecer para si, né, a sua insuficiência. A sua insuficiência. Por que é um milagre? A gente aprende isso com o Kardec também. O Kardec nos fala a esse respeito. O que é um milagre? O milagre, na verdade, é um atestamento da nossa impotência de explicação. Né? Tudo que a gente não consegue explicar e que parece que atenta, né, é um atentado às leis ordinárias, a gente tende a colocar na conta do milagre. E, portanto, o que é um milagre? O milagre é o reconhecimento da nossa inapetência, é o reconhecimento da nossa impotência. Tudo bem? Não quer dizer que eu não conseguindo explicar algo, ou o que quer que seja, não haja uma explicação para aquilo. Quer dizer que momentaneamente, por agora eu não consigo, mas não quer dizer que amanhã alguém venha e consiga deslindar, né,
esse fio, né? Desatar esse nó e explicar de uma maneira desejável e suficiente. Então, a criação de um Deus voluntarioso que se estabelece pela via da contingência, que cria, segundo Spinoza, o subterfúgio da produção de um Deus que produz milagres, ou seja, ele produz intervenções sobre as leis que ele próprio instituiu. E eu acho que esse é um problema. O Spinoza diz, se os religiosos, quando falam dos milagres, imaginassem o quanto que isso, a ideia dos milagres, né, fala mal de Deus, eles mudariam o rumo, mudariam a rota. Por quê? Se eu colocar que Deus cria o mundo com as suas leis e depois ele precisa intervir nessas mesmas leis, corrigindo, que o milagre é uma intervenção na ordem natural, né, do curso das coisas. Então, Deus precisa ficar corrigindo o que ele mesmo fez. Peraí, se Deus precisa ficar corrigindo por milagres aquilo que ele mesmo criou, o que está dado? Está dado que ele fez mal feito. Tudo bem, gente? Está dado que ele fez mal feito. Ele fez mal feito, ele precisa ficar corrigindo. Quando eu ligo o meu computador e o computador me diz, olha, o sistema operacional precisa ser atualizado. O sistema operacional precisa ser atualizado. O que eu penso? Eu penso que quem criou o sistema operacional, sei lá, o Bill Gates, né? Ele criou o sistema, mas que tem falhas. Então, ele precisa estar corrigindo, né? E, portanto, vem a atualização do meu computador, porque o sistema foi falho. Então, a gente supõe que o Bill Gates seja um cara imperfeito. Está claro isso? Não. Por isso que ele precisa intervir várias vezes no seu sistema, atualizando. E a gente quer aplicar essa mesma ideia para Deus. A ideia de milagres é a mesma coisa. Deus cria o mundo e ele precisa intervir o tempo inteiro atualizando, corrigindo aquilo que ele mesmo fez. Então, o que a imaginação sobre Deus, né, forjada pelos homens, estão dizendo? Que Deus é imperfeito. Ele criou coisas para as quais ele precisa alterar ou modificar o curso delas. Está claro isso? Não. Então, é isso que o Spinoza está dizendo. Ele está dizendo o milagre é um modo de falar mal de Deus. É um modo de dizer que Deus é imperfeito. Então, isso é um absurdo. Nós não podemos nos apoiar na ideia mesma de milagre. E eu gosto do Kardec porque ele fala coisa muito semelhante a essa. Ele está dizendo o milagre, na verdade, né, não existe. O milagre não existe, é o que o Kardec nos fala, né? Pelo Espiritismo é dito a mesma coisa. Tudo bem? Se você não souber explicar alguma coisa, o problema é seu, não é da coisa. Tá claro isso? Então, isso é muito importante, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que o Spinoza vai demonstrar que essas imaginações sobre a ideia de Deus, elas dão ensejo e base para o brotar da ignorância e da superstição, né? Então, a ideia da ignorância e da superstição, com a noção mesma de um Deus contingente e que vai produzir um mundo contingente, e nós outros, por exemplo, também somos contingentes, né? Segundo essa ideia, porque se você pensa Deus contingente e mundo contingente, nós teríamos de ser também dotados dessa contingência. E essa contingência é dita pela tradição pela noção mesma de livre-arbítrio. Tudo bem? O ser humano seria dotado por essa contingência por causa do livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Essa noção de livre-arbítrio que nos foi legada por essa tradição, significa que a gente tem um poder de escolha, que a gente supõe a isso se chamar liberdade, é um poder de escolha, para saber distinguir o mal do bem, e, portanto, escolher esse em relação àquele. E isso acaba camuflando a ordem do necessário, que fica posta de lado. Tudo bem? Não? Quando a gente vai pela via da contingência, nós terminamos por negligenciar a noção mesma do necessário. E acaba estabelecendo uma subversão que é problemática, diz o Spinoza, porque a tradição tende a distanciar, a separar como água e óleo duas noções que, para o Spinoza, são intimamente ligadas, mas que a tradição acabou rompendo e distanciando, que é a noção de liberdade e necessidade.
O Spinoza é o primeiro filósofo a estabelecer uma relação de íntima proximidade, né, de uma relação inextricável entre necessidade e liberdade. Porque a tradição sempre enxergou necessidade como avessa à liberdade. E o Spinoza vai vir juntar essas duas noções. Tudo bem? A necessidade não exclui a noção de liberdade. Aliás, a pressupõe, diz o Spinoza. Tudo bem? Então, é muito interessante. Por quê? Porque isso acaba produzindo um novo sentido para que a gente alcance esses aspectos de maior profundidade a respeito da noção mesma de Deus. Por quê? Porque a noção de um Deus contingente, de um mundo contingente e de um ser humano contingente dotado desse livre-arbítrio, ou seja, aquele que não sabe as raízes que fazem com que a sua essência e a sua existência se expressem ou se afirmem, a ponto de criar um sentido de liberdade que é meio, né, quanto ideológico, ou travestido, ou enviesado, de imaginações ou de ideias inadequadas, usando a linguagem, o vocabulário do Spinoza, isso produz um mar de ignorância, um mar de superstição, né, que traz consigo perversidade, culpa, que traz consigo ensejos de totalitarismos, que são muito perigosos, inclusive na relação mesmo de expressão de uma noção de mundo. Tudo bem? E aí o que acontece? A tradição acabou, ao forjar essa imagem de Deus, essa imagem antropomórfica, ela acabou por produzir dificuldades quase que intransponíveis, né? Porque a gente pode questionar, peraí, se Deus é onisciente, se ele sabe eternamente que o homem, né, vai ser o que sabe antes e previamente tudo, se Deus é onisciente, então ele sabe que o homem vai pecar. E por que, então, sabendo que o homem vai pecar, se ele já viu tudo antes, porque a onisciência tem que ter sabido antes, se Deus é onisciente, porque ele pune o pecador já sabendo que ele ia fazer aquilo? Tudo bem? Se Deus é onipotente, infinitamente bom, como é que se explica a existência do mal? Né? Percebe? Se Deus possui uma infinita liberdade para escolher o melhor, por que, dentre tantos mundos possíveis, né, escolheu logo este nosso aqui? É uma questão. Se Deus não cessa de intervir sobre o mundo, né, como atestam os milagres, por que deixa que os bons sofram e os maus sejam felizes? Né? Se Deus é essa plenitude infinita, que necessidade ele teria de criar um mundo finito e imperfeito quanto esse nosso? Se Deus é um puro espírito, se é uma causa que só pode produzir efeito de mesma natureza, que é ele próprio, né? Como é que se dá a origem da matéria, que é algo estranho e avesso ao espírito? Então, a tradição ela acabou criando teias, emaranhados de dificuldades, né? Em que, quando a gente não consegue explicar essas coisas, essas perguntas se nos apresentam muito herméticas, intrincadas, misteriosas e coisas que tais, a gente tende a produzir um refúgio, um abrigo da própria ignorância, dizendo, tudo isso é vontade de Deus, e essa vontade é insondável. Então, nós acabamos dando um atestamento da nossa ignorância, abrindo o abismo da nossa própria irracionalidade. Esse é um problema muito sério. Tudo bem? Que o Spinoza tende a incomodar. Então, ele está dizendo, essa imaginação antropomórfica que forjou a noção de Deus, né, como cria mais problemas, entraves e abismos do que produz possibilidades de uma filosofia que se pretenda racionalmente válida, inteligível, no sentido de fundar uma explicação causal de tudo e de todos. Essa é a ideia que o Spinoza fundamentalmente tende a nos oferecer, tende a explorar, tudo bem? Então, essa imagem de Deus, essa projeção antropomórfica, que é uma projeção da imagem do próprio homem, né, confundindo propriedades humanas imaginárias com a essência divina, essa imaginação tende a produzir distorções muito, muito concentradas, né?
Isso me lembra, por exemplo, uma frase atribuída ao Voltaire. Perguntaram, né, ao Voltaire se ele era ateu, e aí dizem que ele respondeu assim: não, eu não acredito, eu só não acredito no Deus que os homens criaram. Mas isso não me impede de acreditar num Deus que criou os homens. Ou seja, eu não acredito na versão de Deus dos religiosos. Esse Deus eu não acredito. Mas não quer dizer que Deus não exista. Eu só não acredito nessa versão antropomórfica e religiosa, né, que a tradição acabou impondo, né? Então, isso é muito interessante que a gente pense, porque o Spinoza vai dizer, isso é fruto da imaginação. Tudo isso que temos aqui como noção ou senso comum sobre Deus, ou tudo que se fale sobre Deus, é uma imaginação, né? A gente imagina, né? Nós nos imaginamos, né, dotados de vontade livre, de livre-arbítrio, imaginando que livre-arbítrio é escolher entre coisas ou situações opostas e agir segundo fins escolhidos por uma vontade, mas a gente não alcançou o que nos leva a essa ou aquela direção. Nós não fomos a raiz da nossa volição para encontrar o sentido de liberdade ou o sentido livre dessa experiência. Então, é um horizonte meio superficial, né? Porque nós imaginamos que o poder é supremo quando se separa dos que a Deus estão submetidos, né? Nós imaginamos um Deus de fora, né? Um Deus do alto, um Deus que cria o mundo, é uma causa transitiva, ele cria o mundo e se separa dele, né? Ele fica do alto e de fora nos acompanhando, não sei de que lugar. O Spinoza vai dizer, isso é imaginação, isso não dá para se pensar um Deus transcendente, né? Que produz uma causa transitiva, ele cria o mundo e se separa do mundo, né? Então a gente fica pensando essa ideia de um artífice, de um príncipe, de um monarca absoluto engendrando a experiência do mundo consoante as suas volições, e as suas volições as mais desencontradas. Esse é o problema que o Spinoza enxerga na imagem que se formula sobre Deus. Tudo bem? Então, o que está proposto? Está proposto que precisaríamos nós outros ultrapassarmos mesmo esse imaginário, né, que é tão impregnado e constitutivo da nossa experiência de humanos, e alcançarmos, segundo o que propõe o Spinoza, a uma ideia adequada de Deus. Ou seja, saímos da ideia inadequada, que é aquela forjada pela imaginação, e irmos para a ideia adequada, que é aquela formulada substancialmente pela razão, né? Então, para se pensar, segundo Spinoza, que Deus não é um intelecto nem uma vontade, que Deus não age por finalidade, e que em Deus a liberdade e a necessidade não são pensadas de maneira oposta, uma avessa à outra. A liberdade e a necessidade em Spinoza, né, são uma só e mesma coisa. Deus age por necessidade e age por liberdade ao mesmo tempo. Tudo bem? Então ele está subvertendo tudo. Ninguém havia dito isso antes dele. Ele é o primeiro. Tudo bem, não? Ninguém havia formulado algo desse tipo. Então ele está rompendo com tudo. É aquela máquina infernal de que nos fala o Malebranche. Ele é uma máquina infernal. Porque ele revolucionou tudo, absolutamente. Ele pegou a tradição e virou do avesso. Colocou tudo, né? Subverteu a ordem de tudo. E, portanto, que ruptura é essa substancial, né, que ele faz? E a ruptura substancial é a ideia mesma de substância. O que o Spinoza está propondo? Ele vai produzir um conceito muito marcado, preciso, que é o conceito de substância. Um ser que existe em si e por si mesmo, que só pode ser concebido em si e por si mesmo, e sem o qual nada existe nem pode ser concebido. Essa noção de substância que o Spinoza nos propõe está lá no texto A Ética demonstrada à maneira dos geômetras, né? O seu grande livro de 1670, tudo bem, não? Esse livro é que vem revolucionar essas questões todas. Então, toda substância é substância por ser causa de si mesma.
causa de sua essência, de sua existência e da inteligibilidade das duas coisas, tudo bem, não? E ao causar-se a si mesma, causa a existência e a essência de todos os seres do universo. Portanto, a substância aqui é o absoluto, tudo bem, gente? Então, essa noção de substância que o Spinoza propõe tem um sentido de uma força explicativa, racional, geométrica, inclusive, consoante ele propõe, de uma maneira muito coesa, de uma maneira muito nevrálgica, tudo bem, não? Para que a gente alcance a noção de Deus. Causa de si inteligível em si, por si mesma, né? Uma substância absoluta, constituída por infinitos atributos, infinitos em seu gênero, isto é, por infinitas qualidades infinitas, uma essência infinitamente complexa, internamente diferenciada, em infinitas qualidades infinitas. Ele está propondo a ideia de substância no sentido mais abrangente, abarcável, que se possa imaginar. Então, essa substância existente em si, por si, essa essência absolutamente complexa, né? É uma substância absoluta, é uma potência absoluta de autoprodução, né? E sendo uma potência absoluta de autoprodução, é a causa que produz todas as demais coisas. Todas as coisas são produzidas por essa essência absoluta de autoprodução, né? Então, a existência e a essência dessa substância são idênticas à sua potência, portanto, a identidade de essência e de existência e de potência dão um sentido de eternidade. Então, o que é eternidade? Eternidade, no Spinoza, é o alinhamento, né? É o alinhamento, é uma identidade da existência, da essência e da potência do ser. Tudo bem? Então, o ser, no qual a essência, a existência e a potência são idênticos, dão o sentido que o Spinoza pensa a eternidade. Eternidade, portanto, não é um tempo sem começo e sem fim. Para o Spinoza, a eternidade é a ausência de tempo. Isso é revolucionário também. Tudo bem, gente? Então, essa é uma noção muito grave, né? E subversiva, obviamente, subversiva. Então, Oi, fale. Desculpa interromper, acho que não sei Fale, se é o Liz. momento. Fique à vontade. Talvez você vai falar, claro, mais para frente. Mas a figura do ser humano na construção desse pensamento, qual é a finalidade, então? Essa sua pergunta ela é importante, porque não há uma finalidade. A ideia da imanência, a ideia de liberdade vinculada à necessidade em Deus, tende a pensar que, no geral, a tradição tende a tomar nós outros, em correspondência com Deus, como aqueles secundados para agir segundo fins. Então, dotados por uma finalidade. O Spinoza vai dizer, isso é uma heteronomia, isso é um problema. Porque se você age consoante uma força exterior a você, uma finalidade é uma força que você está querendo alcançar, certo? Não, é um horizonte que você quer alcançar. Então, é exterior a você. Se você age secundado por forças ou horizontes exteriores a você, você não é livre. Então, o pior modo de se agir é agir por finalidade. Deus não age por finalidade, porque ele não tem nada exterior a ele, Deus é imanência. Se Deus é imanência e não age por nada exterior a ele, ele não age segundo fins. Ele age segundo uma necessidade de autoprodução que lhe é própria, que lhe é intrínseca. Então, na verdade, você não vai buscar algo fora, você tem que buscar algo dentro. Deus está tudo dentro dele. Mesma maneira o ser humano. No geral, nós somos orientados a buscar verdades e sentidos fora de nós. Tudo bem, não? É uma teleologia.
Tudo bem? É uma teleologia. E a gente aprende o quê? A gente aprende que, segundo o Spinoza, a gente vai ter que buscar uma racionalidade dentro do sujeito, dentro do próprio sujeito, para que ele possa forjar uma experiência de liberdade. Então, agir segundo fins, ou seja, agir por horizontes exteriores ao sujeito, é um exercício de servidão, não de liberdade. Tudo bem? Você vai ter que encontrar outro caminho. Com autoconhecimento, um horizonte imanente, intrínseco, para que você possa se validar enquanto ser livre. Porque se você estiver agindo ainda secundado por forças exteriores e estranhas a você, você não está no estatuto de liberdade, você ainda está no horizonte de servidão. Tudo bem? Lembra um pouco uma questão do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência, ou seja, não está fora. Você não tem que buscar fora, você tem que buscar dentro. Tudo bem? Então, é um horizonte de um ensimesmamento, de um aprofundamento, que o sujeito possa lidar racionalmente, em que ele possa encontrar e enxergar em si as virtudes, as suas potências. Né? Jesus havia dito, né, que brilhe a vossa luz. Então, é uma potência interna que nós vamos ter de reconhecer e alcançar. Tudo bem? Então, é uma questão nevrálgica que o Spinoza está propondo, é exatamente essa, que não podemos nos pautar por forças, por horizontes exteriores e estranhos a nós outros, porque essa é a maneira como se age por finalidade. Por exemplo, no geral, a gente encontra entre os espíritos, eu vou fazer caridade porque eu quero ir para nosso lar. Você está agindo segundo fins, interesses que estão projetados exteriores a você. Não, você tem que agir por bem, pelo fruir do privilégio do bem em si mesmo. Você não tem que agir por uma finalidade. Eu acho que eu não consegui. As palavras são difíceis demais, né? Eu quis dizer finalidade não nesse sentido. Por que existiria o ser humano? Você vai ter que pensar... Minha pergunta é isso. Tudo que existe, inclusive o ser humano, tudo que existe, ele se dá por variantes de modos de pensamento e extensão que estão dados na substância que é divina. É o que o Spinoza vai dizer. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nos conhecemos por dois atributos de Deus. Pelo atributo extensão, que é corpo, pelo atributo pensamento, que é inteligência. Então, esses dois atributos estão validados em nós. Tudo bem? Você é um corpo e um espírito. Então, você tem um atributo de extensão, você participa do atributo de extensão através do corpo, você participa do atributo de Deus, que é pensamento, através da inteligência. Tudo bem? São esses dois modos, como a gente, inclusive, intelige a ideia de Deus. Só que Deus não tem apenas esses dois atributos. Nós conhecemos apenas esses dois. Só que Deus tem infinitos atributos. Esse é o problema. A questão 10 a 12 do Livro dos Espíritos nos dão esse horizonte. Há horizontes de Deus que nós ainda não alcançamos, ainda não conhecemos. É legal o ainda é importante. Não quer dizer que nós nunca vamos conhecer, vamos. E nesses horizontes, como nós somos expressões do modo pensamento, do modo extensão, nós participamos em Deus dessa experiência. Então, o nosso modo de ser é o modo de expressão de Deus. Seria o que o Spinoza proporia para explicar. Mas sem que a gente busque uma finalidade para o nosso modo de ser. Nós somos uma expressão do atributo, extensão e pensamento que estão validados em Deus. Quando a gente pensa os modos dessa substância, quando pensamos esses modos da substância, Joyce, é importante entender no Spinoza essa substância como Deus. Então, quando Deus se causa a si mesmo, ele se causa a si mesmo, fazendo existir a sua própria essência, Deus acaba produzindo todas as coisas singulares, inclusive nós outros. Nós somos coisas singulares produzidas pela causa de si mesmo, que é a expressão de Deus. Então, todas as coisas singulares exprimem a substância, porque são efeitos de sua potência infinita. Então, nós somos um efeito da potência infinita de Deus. Então, a gente pensa que, com isso, nós vamos concluir o quê?
Não houve e nem poderia haver a criação do mundo a partir do nada, ex nihilo, consoante é dito pela tradição. O Spinoza está dizendo, não há criação, Deus não é criador. Deus é, tudo bem? Não? E sempre foi. Tá claro isso não? Deus é e sempre foi. Então o mundo, ele é eterno. Ele está fora do tempo. Porque ele exprime a causalidade eterna de Deus, né? Nele, mesmo que as coisas existam temporalmente, surgindo e desaparecendo sem cessar, na verdade, não existe o surgimento e o desaparecimento de uma coisa. O que existe é a incessante transformação de uma forma em outra. Então, por exemplo, quando você morre, você se transforma, você não desapareceu. Tudo bem? Uma forma vai ser transformada em outra. Mas essas coisas todas sempre existiram. Então, são gradações e formulações do mesmo. E o mesmo é a substância. Sabe? Então, isso evoluciona completamente tudo. Porque na tradição se dizia que Deus, ele cria ex nihilo. Então, ele cria a coisa e se separa da coisa. Ele seria a causa transitiva. Tudo bem? O que é a causa transitiva? Eu sou Deus. Eu criei a Joyce e, portanto, a Joyce, a partir do momento que eu criei a Joyce é exterior a mim. Eu vou ficar aqui de fora, acompanhando a Joyce. Então, Deus ficaria de fora nos acompanhando, depois que nos cria. O Spinoza vai dizer, isso é um absurdo. Porque se você disser que Deus cria o mundo e se separa do mundo, fica de um outro lugar acompanhando o que ele criou, a gente está propondo um Deus finito. Porque o Deus começaria ou terminaria onde começam as coisas que ele cria. Tudo bem? Não? Haveria uma espacialização de Deus e uma temporalização de Deus. Feriríamos a noção de eternidade para Deus e feriríamos a noção de infinitude. Porque se Deus se separa do mundo, ele está circunscrito em algum lugar. Quem está circunscrito em algum lugar é finito. Deus não pode ser infinito separado do mundo. Por isso que não pode Deus ser transcendente ao mundo. Ele criar o mundo e se separar dele. Do mundo, tudo tem de estar em Deus. Deus tem que ser imanente. Tudo bem, pessoas? Olha como é interessante isso. Isso é muito interessante. Por quê? Deus precisa ser imanente, porque senão, se a gente pensar Deus como transcendente, a gente produz um absurdo lógico, um absurdo completo. Tudo bem? Então eu vou pensar modos das... Fale, alguém está falando? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, ó. Pois não, Lavínia. Deixa eu ver se consigo formular direito. Como o Spinoza está com relação à substância, definição de Deus, para o panteísmo? Essa é uma outra discussão, e é uma discussão boa. Por quê? No geral, a gente tende a tomar o Spinoza como panteísta, tudo bem, não? É a ideia do panteísmo, né? E aí, temos uma discussão até mesmo muito produtiva. Tem aquele livro da Marilena Chauí, tem um livro aqui, O Nervura do Real, da Marilena, e lá na página 857, ela vai discutir essa questão. Página 857 do primeiro volume da Nervura do Real. A Marilena vai dizer assim, Spinoza não diz que todas as coisas são Deus, que o panteísmo não diz isso, todas as coisas são Deus. A cadeira é Deus, você é Deus, eu sou Deus, tudo bem, o panteísmo está dizendo que Deus, né, é tudo, e tudo é Deus. E aí a Marilena diz, Spinoza não diz que todas as coisas são Deus. Assim fosse, não haveria razão para distinguir substância e modo, mas que todas as coisas são em Deus. Tudo bem, não? Porque se todas as coisas fossem Deus, só haveria substância, não haveria modos. Não haveria modos. Ele vai dizer, o Spinoza, que todas as coisas são em Deus. Então, Deus é a substância, e as demais coisas, né, surgidas de Deus são modos da substância. Então, todas as coisas são em Deus. Tem que colocar a preposição em aí. Tudo bem, não? Porque senão a gente estabelece uma diluição de um panteísmo como se uma gota fosse, sabe, diluída e desaparecesse no todo do mar. Nós não somos gotas que estamos diluídas no todo do mar, porque aí não haveria distinção entre Deus e os modos finitos, que seríamos nós outros. Tudo bem?
Então, isso é muito importante se pensar. Spinoza não diz todas as coisas são Deus. Não, isso é panteísmo. Todas as coisas estão em Deus, ou são em Deus. Então, há uma distinção entre modo e há uma distinção de substância. Tudo bem? Posso falar de novo? Fale. Você deu um exemplo agora de que nós não somos uma gota perdida no oceano. Nós seríamos um peixe onde tem água dentro e fora, e Deus seria o dentro e fora? É isso? Deus é o todo. Nós Então, estamos em Deus. Então, se você como pensar... se fosse um peixe no oceano. O peixe não perde a singularidade. A gota perde a singularidade. O peixe não. Uhum. Sabe? Então, você, Lavínia, é uma singularidade. Eu, Carlos, sou uma singularidade. Somos modos finitos. Modos finitos em Deus. Em Deus. Você não é Deus. Você está em Deus. É uma sutileza. E não é uma sutileza qualquer. Certo. É muito interessante isso que o Spinoza propõe. Isso, detalhe, isso nunca foi dito por nenhum filósofo. Ele é o primeiro a fazer isso no século XVII. Então, ele subverteu tudo que foi dito antes. Toda a tradição filosófica foi subvertida por essas ideias do Spinoza. Então, é algo muito sério o que esse filósofo fez. É algo muito concentrado e sério. E ele diz uma coisa que é fundamental. Ele diz assim, Deus sive natura. Deus, é uma expressão do Spinoza. Deus sive natura. Deus ou natureza. Para ele é fundamental entender que natureza e Deus são a mesma coisa. Porque como ele nega a noção de um Deus transcendente, ele não aceita também a noção de sobrenaturalidade. Não há sobrenatural em Spinoza. Tudo é natural. Aliás, o Espiritismo também diz a mesma coisa. Já viram na terceira parte das leis morais, né? Lá o Kardec questiona a respeito das leis de Deus. E aí os espíritos dizem as leis de Deus, ou seja, as leis da natureza. É a mesma coisa que o Spinoza disse. Só que o Spinoza disse antes, tá? Sabe? Então, não há sobrenatural no espiritismo, como não há sobrenatural no Spinoza. Deus e natureza é o mesmo. As leis de Deus são leis divinas. Tudo bem? E se as leis de Deus são leis divinas e a gente se supõe que Deus seja perfeito, Deus não precisa ficar modificando as suas leis. As suas leis são necessárias, não são contingentes. Deu para entender, não? Você pega uma lei da física. É uma lei necessária. Todo objeto constituído de massa e irresistivelmente atraído pelo centro da Terra, certo? Todo objeto que você soltar vai cair. Todo objeto que for constituído de massa vai cair. Tem alguma exceção? Não. Por quê? Lei não admite exceção. O que admite exceção é regra. Percebe? Então não tem livre-arbítrio para Spinoza. Não tem o livre-arbítrio no sentido da tradição. O que é um livre-arbítrio? É você agir achando que a sua escolha não tem uma base, que você tem um voluntarismo que o libera de qualquer coisa. Você pode escolher isso ou aquilo, independente do que seja. Não, o Spinoza vai dizer, não existe um arbítrio que seja livre. Existe uma necessidade interna que a sua razão não alcançou que fez com que você optasse por aquilo. Existe uma razão interna que você não alcançou. Portanto, a sua escolha não foi livre. O Espiritismo diz que o livre-arbítrio é relativo, não é absoluto. Então você fala assim, eu gosto mais do verde. Aí a Lavínia fala assim, mas eu gosto mais do amarelo. Por que eu gosto mais do verde e a Lavínia gosta mais do amarelo? Aí você fala assim, porque eu quis. O que você está dizendo? Você está dizendo, eu não sei o motivo que me leva e me arrasta na direção do amarelo, mais do que qualquer outra cor. Mas há um motivo, Lavínia. Você não alcançou. Há um motivo. A sua predileção pelo amarelo tem uma matriz, tem uma causa, que você ainda não tem noção ou consciência disso. Há um motivo que a leva mais para esse do que para aquele lado. Então, a sua decisão não foi livre. Foi secundada por esse motivo que está subliminar a você. Deu para entender? E aí entra o mal também, Carlos? O mal seria um motivo subliminar? Então, o mal a gente pode pensar no vocabulário do Spinoza como ideias inadequadas.
agir por superstição, agir por imaginação, tudo bem, não? Produzir distorções na leitura de mundo. O mal, né, com a tradição sempre fala que é uma ignorância, tudo bem? O mal tomado por ignorância. Então, o mal, na verdade, não tem aquele valor moralista e religioso. Para o Spinoza, não tem nenhum valor moralista ou religioso, tudo bem? Tem um horizonte que é circunscrito, né, por uma ideia inadequada, uma ideia distorcida, tudo bem? Então, isso é muito importante. Não há um moralismo religioso no Spinoza. Não há um moralismo religioso. Como não deveria haver também esse moralismo religioso no Espiritismo. Porque as experiências evolutivas pelas quais estamos assinalados supõem que estamos aprendendo com tudo, inclusive com aquilo que a gente possa considerar negativo. Também nos serve de bagagem para que a gente possa distinguir horizontes, lapidar estruturas, desenvolver potencialidades. Então, mesmo aquilo que a gente toma por negativo é necessário para que a gente possa desenvolver experiências de amadurecimento. Tudo bem? A gente vai amadurecendo a pouco e pouco. Tá claro? Não há o sentido da culpa, do moralismo exacerbado. Então, o sentido do livre-arbítrio é muito importante por isso. Não há um sentido absoluto de livre-arbítrio, como no geral se fala, pelo menos no Espiritismo não. Porque o livre-arbítrio é suposto relativamente aos horizontes que o ser fez por conquistar no seu caminho evolutivo. Deu para entender? Então, isso é muito, muito importante. Então, quando para o Spinoza, Deus e natureza são tomados como o mesmo, né, não há sobrenatural. Não há sobrenatural. Então, a ética do Spinoza vai demolir esse edifício proposto pela tradição, e, portanto, Deus agora não sendo mais estranho à natureza, aliás, Deus não é separado da natureza, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Deus é uma força imanente ao mundo, e o mundo exprime a substância infinita que é Deus. Então, isso é muito interessante, tudo bem, gente? Isso é muito interessante. É uma bomba atômica o que o Spinoza está lançando na leitura que se fazia até ali. Tudo bem, gente? Então, essa experiência que o Spinoza vai produzindo marca tudo. Só que dos infinitos atributos de Deus, nós somente estabelecemos comércio ou conhecimento com dois. Nós só conhecemos o atributo pensamento e o atributo extensão, tá? Que é a noção de corpo e matéria, tá? Que são os dois atributos que nós conhecemos de Deus. Só que Spinoza diz, Deus possui infinitos atributos. Nós só conseguimos até hoje partilhar de dois. Então nós só conhecemos por duas vias, por dois atributos. Só que Deus possui infinitos atributos. Então, não quero desanimar, mas há muita coisa ainda para a gente conhecer. E detalhe, nós não conhecemos ainda os demais atributos. Ainda, tá claro ou não? Não temos aí um impedimento, um muro, uma impossibilidade. Nós temos uma abertura. Nós temos uma abertura que é infinita. Tá claro isso, gente? O que o Spinoza tá propondo? Conhecemos só Deus por dois atributos, pelo pensamento e pela extensão, né? Então, pelo atributo, pela atividade da potência do atributo pensamento, produz um modo infinito, o intelecto de Deus, produz as modificações e modos do pensamento. Pela atividade da potência do atributo extensão, temos o universo material, né? As proporções de movimentos, de repouso, a origem de todos os corpos. Tá claro isso, não? Então, ideias e corpos, né? Ou almas e corpos, esses modos infinitos, imanentes à substância infinitamente infinita que é Deus, exprime Deus, nós expressamos Deus, exprimimos Deus de maneira determinada, né? Segundo a ordem necessária. O que é a ordem necessária? Segundo leis necessárias, estabelecidas. Então, você age segundo leis imanentes, que é a expressão de Deus em você. Você agindo segundo em leis, você não age de um modo voluntarioso, extremado, contingente. Você também é uma necessidade. Tudo bem? Você também tem uma necessidade intrínseca que leva a Lavínia a ser o que ela é. Há necessidades intrínsecas que talvez você não tenha, das quais você talvez não tenha consciência, mas que estão presentes em você, que faz com que você seja o que você é e não outra coisa. Entendeu, Lavínia? Então, isso é muito importante para o Spinoza.
nesse sentido, não há contingência no universo. Não há contingência. Tudo bem? Tudo é consoante a maneira necessária e livre de Deus na sua imanência. E Deus não pode ser transcendente, ele não pode estar apartado do que ele criou. Tudo bem, não? Porque aí estaríamos propondo um Deus circunscrito. Então, Carlos, nesse conceito de Spinoza, não há nem lugar para se discutir a fé, né? O que é ou se não é, ou porque se tudo é imanente, não há lugar para se discutir, né? A existência de ter fé, não ter fé, ser ateu, não ser ateu. Ele não aborda, né, essa questão específica assim, da fé. Ele é não, Deus. Não cabe, né? Não precisa isso, né? No conceito dele, não precisa isso, certo? O que é fé, Joyce? Fé é confiança. Se você pegar a palavra fé, ela quer dizer confiança. Então, fé é confiar num texto sagrado, por exemplo. Você acredita que tudo que está ali é verdade, então você tem fé, você tem confiança de que aquilo vai se concretizar, sei lá, numa vida futura. Você vai para o céu, vai para o inferno, vai depender do modo como você se mobilizou no mundo, certo? Fé é uma confiança. O Spinoza, ele é racionalista. Então, ele vai dizer, eu não tenho confiança, a razão me leva à certeza. Tudo bem? A fé é uma esperança, é uma expectativa. Tudo bem? Posso ir para o inferno, eu tenho medo. Posso ir para o céu, eu tenho esperança. Ele vai falar assim, quem trabalha por esperança e por medo, ele está agindo por forças exteriores a ele. É heteronomia. Esse sujeito não é livre. Então, ele tem uma base de razão para atestar o que ele diz. E essa base de razão é lógica. Tudo bem, não? Então, não há um horizonte de expectativa ou de confiança. É uma base de uma malha toda bem construída, logicamente, para que não se produza contradições. Por que o discurso religioso é problemático, segundo Spinoza? Porque ele é forjado pela imaginação e, portanto, ele não tem evidência racional. Ele tem somente esperança e medo. Como é que você produz obediência? Você tem lá desde o Moisés. Como é que as pessoas se renderam à autoridade do Moisés, né? A partir do Decálogo? Porque é uma relação de mandamento. O que é um mandamento? É uma ordem que você tem que obedecer. Como é que você obedece ao que quer que seja? Você obedece ao que quer que seja por uma relação, pela mobilização de duas paixões, esperança e medo. Então, para se ser religioso, você tem que ser obediente. E pautado pela esperança ou pelo medo do inferno e pela esperança do céu. O Spinoza vai dizer, isso é heteronomia. Isso é heteronomia. Você não tem que se basear pelo medo ou pela esperança. Você tem que criar mecanismos conscientes de uma razão que tente o mais possível evitar o jogo dessas contradições. Tá claro ou não? Então, é a certeza. Ele chama isso de amor intelectual de Deus. Ele não é ateu, ele está falando de Deus. Só que ele está falando de Deus filosoficamente, não religiosamente. Ele fala, precisamos mobilizar uma coisa chamada alegria, o amor intelectual de Deus. É um amor intelectual, racional. Percebe? Não? O Espiritismo está propondo a mesma coisa. Eu só posso inteligir o que quer que seja, e validar o que quer que seja, via razão. É isso que o Espiritismo está propondo. A gente precisa, inteligir e compreender para validarmos o nosso comportamento. Você não pode agir consoante uma manifestação de paixão, medo ou esperança. Você tem de agir conforme uma manifestação de razão. Espera aí, isso aqui eu acho plausível e coerente, eu vou fazer. Isso aqui eu não acho plausível nem coerente, eu não vou fazer. É a razão que valida o seu modo de ser. Se for a razão que valida o seu modo de ser, você não está agindo de uma maneira passiva e tácita, por fé. Você está agindo por consciência. O que o Spinoza está propondo também é a mesma coisa. Você tem que agir por consciência e não por horizontes que estão exteriores a você, te convidando a ser desta ou daquela maneira. Porque se você agir consoante uma força exterior a você, você está sob regime de servidão e não de liberdade. Tudo bem?
E no Espiritismo a gente aprende como é que você tem de agir, consoante os valores da sua consciência. Onde estão escritas a lei de Deus? Na consciência. Então, estão internas a você. Você não age por forças exteriores. Você age por forças que já estão em você, que são intrínsecas a você. Isso é liberdade. Essa é a liberdade de que o Spinoza nos fala. Tudo bem, gente? Então, tudo que existe, existe em si ou por si, é a substância, ou existe em outro e por outro, é o modo da substância. Tudo que existe em si por si pode ser concebido por si mesmo, é inteligível, e o que existe em outro e por outro, né, deve ser concebido por outro. Então, são substância e modo, são distintos, então a gente precisa ter cuidado para falar em panteísmo, às vezes tomando uma pelo outro. É da natureza da substância ser causa de si de todas as coisas. Então, a substância é a natureza naturante, e os modos da substância, a natureza naturada. Fale, Miriam. Não, é só uma questão de dúvida, porque tem muita gente que trata o Spinoza como materialista. Essa leitura também foi possível, porque como ele tende a produzir uma reflexão avessa à tradição religiosa, ele desconstrói o edifício teológico, claro que o religioso vai acusá-lo do quê? De ateu, de materialista. Percebe ou não? Porque ele desconstruiu a ideia de Deus dos religiosos. Então, está desbancando a ideia de transcendência. Isso é materialismo. A imanência é um modo de ser materialista. Deu para entender ou não? Então, são acusações. São acusações, porque ele não é materialista. Não. Pela obra dele não tem como. Ele propõe o amor intelectual de Deus, só que ele supõe Deus como imanência, não como transcendência. Sim. Percebe? Então, isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Sim. Então, os ateus brigaram com ele, os religiosos brigaram com ele. Ninguém gostava dele. Porque ele destruiu tudo. Ele destruiu os edifícios que essa tradição forjou, imaginativamente, coisas muito sérias, né? Então, é muito importante. Então, é da natureza da substância ser causa de si de todas as coisas. Deus é substância única, eterna, absolutamente complexa e absolutamente infinita. Deus é causa livre, necessária e imanente de todas as coisas. Eu queria parar um pouco aqui, ó. Deus é causa livre, Deus é causa necessária e Deus é causa imanente. Ele é livre por quê? Olha a ideia de liberdade em Spinoza, Miriam. Deus é livre por quê? Livre é porque age apenas segundo a necessidade interna de sua essência. Ele age por necessidade interna de sua essência. O que quer dizer livre? Livre é aquele que age por necessidade interna, ou seja, não há nada de fora que o constrange a ser o que ele é. Não há forças exteriores a ele sobre ele. Deus é livre porque ele age por uma força interna. Se você agir por uma força externa ou por causa de uma força externa a você não está em liberdade, você está em servidão. Uma força está te constrangendo. Deus é livre, não há nenhuma força, não há outra substância. Tudo bem? Que se Deus é substância infinita, só pode ser uma a substância. Então não há uma outra substância concorrente, menor ou mais forte. Então Deus precisa ser livre. Ele age consoante motivações internas a ele próprio. Não há nada exterior a ele que o faça ser o que ele é. Então, Deus é uma causa livre. Só que, ao mesmo tempo, é uma causa necessária. Por quê? Porque a potência de Deus é idêntica à essência de Deus. Então, liberdade e necessidade, que sempre foram vistas como antípodas, no caso de Spinoza, não, são correlatas. Tudo bem, gente? Então, sempre a gente pensou, agir por necessidade é diferente de agir por liberdade. O Spinoza vai dizer, não, Deus age por liberdade e por necessidade. Ele é essência e potência. Ele é essência e potência conjugadas, então ele é necessário, e ele não age por força exterior a ele é livre. E necessidade e liberdade estão conjugados aqui. Então, é a primeira vez que essas duas palavras foram postas no mesmo horizonte e não avessas entre si. Isso é revolucionário, isso é absolutamente fora da caixa. Tudo bem, não? E Deus é imanente. Por quê? Porque ele não se separa dos seus efeitos.
né? Ele não cria o mundo e se separa do mundo. Deus é imanente, tudo está em Deus. Deus está em tudo. Porque se Deus se separar, ele fica circunscrito. Se ele está de fora, ele é limitado espacialmente. E aí Deus seria finito. Percebe? Se eu limitar espacialmente, eu tendo a limitar temporalmente. Deus não é eterno. O Deus transcendente produz um Deus com problema de espaço e de tempo. Um Deus finito e não eterno. Deu para entender o problema que a religião propôs? E o Spinoza vem e destrói tudo maravilhosamente. Deus não age por vontade e entendimento, nem orientado por fins. Por quê? Agir orientado por fins é agir por algo exterior a você que você persegue. Tem uma finalidade que você quer alcançar. Então, você projeta alguma coisa exterior a você que você quer alcançar. Deus não tem nada fora dele. Logo, ele não age por fins. Não há uma teleologia, uma finalidade para Deus. Deus age por necessidade e por liberdade, consoante potência, aquilo que está dado dentro dele próprio. Percebe ou não? Não existe essa coisa de Deus por finalidade. Logo, essa moral de finalidade que as religiões propuseram, e ainda nos propõem, o Spinoza vai dizer, isso é um equívoco. Sabe, essas pautas moralistas que nós vamos encontrar por aí, é um equívoco, porque está supondo uma heteronomia. Está produzindo, portanto, o quê? Um rebanho de servidão e não de liberdade. Filosoficamente, isso é problema. Filosoficamente, isso é problema. Aí você fala assim, mas então, peraí, nós espíritas, nós estamos na base do cristianismo, né? Isso, verdade ou não? É. Temos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, isso é verdade? É. Mas o que temos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? O Kardec fala assim, eu não estou interessado na exegese bíblica. Eu estou interessado na exemplaridade de Jesus em uma moral universal. Está dito lá, na introdução do Evangelho. Se no Evangelho o Kardec está dizendo que se interessa na exemplaridade de Jesus por uma moral universal, isso tem nome em filosofia. Uma moral universal a gente chama de ética. Ética é um ramo da filosofia. Então, o que o Kardec está propondo? Ele está propondo um ramo filosófico. Ele está tirando universalidades no modo de ser de Jesus. Percebe ou não? E que eu possa fazer ao meu próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Isso é uma moral universal, vai sempre funcionar. Nunca vai ser alterada. Nunca vai ser suplantada. Lembra, né, o imperativo categórico do Kant, que tem uma base muito, muito semelhante a essa. Fale, Lavínia. Então, você falou que os atributos de Deus para o Spinoza seriam corpo e inteligência, espírito, né? Ele chama de extensão e pensamento. Isso. São modos. Para Kardec, existem outros atributos de Deus, né? Justiça, Só que nós... ser bom, justo. Não, aí não é atributo de Deus. Não, eu entendi o que você quer dizer, peraí. Atributos de Deus, a gente vai pensar no Spinoza, pensamento e extensão, tudo bem? Agora, quando você vai pensar misericórdia, bondade, infinitamente bom, tudo bem, não? Essa é uma ideia ainda tomada da tradição. O Kardec está retirando isso da tradição. A gente estudou também lá no... Quem falou isso lá na... Foi o Parmênides? Sim. Foi o Parmênides, né, que havia proposto esses atributos. Então, essa base é tomada do Parmênides, não de Spinoza. Você tem razão, Lavínia. Tá. Tudo bem até aqui, pessoas? Hein? Carlos, Oi, o fale. Sidney fez uma pergunta aqui, mas nessa narrativa. Perdão. Ele fez no chat. Eu não estou vendo o chat, me perdoe. Mas nessa narrativa, pensamento e extensão, carece do atributo temporalidade e mudança? Quando você pensa corpo, Edson, quando você pensa corpo, você pensa espaço, tudo bem? Então, a relação espaço-temporal está prevista no atributo extensão. Tudo bem? Quando você fala corpo, você está propondo espaço. Quando você pensa espaço, tem que pensar isso no tempo. Está claro isso ou não?
Então, uma ideia está inextricável à outra, está embutida na outra, está implicada pela outra. Tudo bem? A questão agora estou vendo aqui, ó, a questão da extensão foge ao nosso vã raciocínio, mas o homem se transcende a todo tempo, sim, porque o homem é um modo finito. Deus é um modo infinito, tá claro, gente? Deus é um modo infinito. Agora, nós outros somos modos finitos singulares produzidos por Deus. Cuidado, não, tudo bem, gente? Não confundir modo com substância. Deu para entender, não? Nós somos modos finitos, constituídos do atributo extensão e pensamento. Nós somos seres singulares. Então, nós estamos validados no tempo. Nós estamos validados no tempo. Por isso que nós não somos eternos. Somente Deus é eterno. Tudo bem? Nós tivemos começo. Nós tivemos começo. E fisiologicamente teremos fim, inclusive. A morte está aí para testar. Aí diz, é o Sidney que está aqui, ó. O próprio Spinoza e ser se mostra outra transcendência, e de transcendência em transcendência o edifício das crenças irracionais são demolidos. Melhor se esvanecem, são meros pensamentos. Aí vai ter que pensar que a noção de transcendência e imanência, para pensar e validar o que o Spinoza está propondo, é uma discussão que ele estabelece com a tradição, desmontando o edifício da transcendência para Deus. O ser finito, modo singular, eu, você, todo mundo aqui, nós vamos nos transcendendo. Tá claro isso? Não, nós vamos nos transcendendo. Nós vamos nos modificando historicamente. Tudo bem, não? Então, nós vamos desenvolvendo potencialidades. No caso de Deus, existência, essência e potência se identificam. Tudo bem, gente? Se identificam. Então, é uma outra coisa, não confundir modos com a substância. Nós somos modos da substância. Nós não somos substância. Somente Deus é substância. Tudo bem até aqui? Paulo, faz a sua pergunta. Fale. Quem? Paulo. Posso ler a pergunta do Paulo aqui? Concluindo, posso entender que a causa não está fora do efeito, que por sua vez mantém dentro de si a causa, legal, que é imanente ao objeto e vice-versa, com base no princípio de que tudo está em Deus, não existe nada fora de Deus. É essa a ideia. Porque se Deus produzisse e se separasse, Deus não seria causa imanente, seria causa transitiva. Tudo bem? As tradições propõem Deus como causa transitiva. O Spinoza diz, Deus não pode ser causa transitiva, Deus é causa imanente. Tudo bem? Não? Então, tudo está em Deus, Deus está em tudo. Só que não, ele está dizendo tudo está em Deus, não, ele está dizendo que tudo é Deus. Às vezes o panteísmo rasteiro tende a dizer isso. Não, você não é Deus, você é um modo singular, finito, da substância que é Deus. Você é um modo singular. Você não é Deus. Você é a parte, não é o todo. Deus é o todo. Deu para entender? Você é parte, você não é todo. Então, quando você diz que Deus é a natureza, quer dizer do sobrenatural, que não existe. É nesse sentido. Não existe nada fora de Deus, certo? Se Deus é natureza, não existe nada fora de Deus, não existe nada fora da natureza, não existe sobrenatural. Nesse sentido, né? E o Espiritismo diz a mesma coisa. Sim. Se você estudar lá o livro dos médiuns, né, o livro dos médiuns, uma das primeiras coisas que Kardec nos fala do livro dos médiuns é que não há mundo sobrenatural. Sim. Que o mundo dito dos espíritos também é natural, também é regido por leis. Sim. Percebe? Então não há sobrenatural, não há milagres. O Espiritismo nos diz isso. Então o Espiritismo não tem a base de uma moral religiosa. Conforme Kardec dizia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos interessa da moral do Cristo a moral universal. Sim. Então a gente chama isso de ética. A gente tem que fazer uma leitura filosófica dessa experiência. Eu acho que Jesus é mais filósofo do que... Aliás, quem diz isso é o Spinoza também. Spinoza diz, Jesus me interessa mais como um filósofo. Sim. Percebe? Eu acho que seja isso.
Porque ele propõe a subversão da moral vigente. Por que os fariseus, porque os doutores da lei exigiram do Pôncio Pilatos a crucificação de Cristo? Porque ele rompeu a moral em vigência. Ele foi um revolucionário, ele rompeu, por isso que ele foi crucificado. A época da crucificação era para 2 casos. Era para ladrões e subversivos. Jesus não era ladrão, ele era subversivo, por isso que ele foi crucificado. Porque ele feriu a moral religiosa em vigência. Ele colocou sob suspeição a ordem vigente da letra que mata, que no caso era o Antigo Testamento. Então todo fariseu, todo doutor da lei queria colocar Jesus em maus lençóis, com perguntas, sabe, meio enviesadas. Essa mulher merece ser apedrejada? A lei manda apedrejar. Mas você é todo amor, o que você diz? Está vendo que está contrapondo Jesus à lei? Então quer colocar Jesus em maus lençóis. Jesus fala, é verdade, se a lei está dizendo apedrejar, apedrejem a mulher, mas que seja pela mão daquele que nunca tenha pecado, seu hipócrita. Percebe? Porque é essa a ideia. Jesus era avesso à hipocrisia religiosa. Por isso que ele mexeu com os interesses da época, por isso que ele foi crucificado. E eu acho que isso é interessante. Ele traz uma moralidade que o Bergson chama de moral aberta. Ele traz uma moral aberta. Que você faça ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tem um verbete no hebraico, e o Spinoza conhecia hebraico, né? O Spinoza era um estudioso do hebraico, chamada Jadá. J-A-D-A-H. Jadá. Em hebraico, Jadá quer dizer amar. Só que o Spinoza diz que, estranhamente também, Jadá quer dizer conhecimento, ciência. Então é um verbete que quer dizer 2 coisas, amar e conhecer. Então, olha que interessante. Quando eu falo amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, eu poderia dizer, reformulando, conhecer a Deus acima de todas as coisas e conhecer ao próximo como você se conhece a si mesmo. Lembra aquela inscrição socrática lá em Delfos, né, no santuário de Apolo? Gnote se autum, conhece-te a ti mesmo. Essa é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Percebe, não? E aí você vai no amar e instruí-vos, né? Isso. Amar e instruí-vos. É a mesma base. É a mesma base. É a mesma base, Miriam. Perfeita. É isso. É a mesma base. Você percebe, não? Então, isso é uma base universal. Sim. Porque o Espiritismo, ele se interessa por uma moral universal, consoante está lá no Evangelho. Se a isso chamamos de ética, a vinculação da nossa moralidade, ela é filosoficamente instituída. Ela é filosoficamente instituída, porque o espírita só pode validar o seu comportamento via razão. E a razão é instrumento da filosofia. Sim. Sabe, não? Por isso que a gente não tem que ficar seguindo médiums. Seguindo espírito que diz besteira, que tem muito espírito que diz besteira. A gente tem que colocar besteira, discutir, criticar e ver o que está proposto em Kardec, para ver se aquilo tem a validade, o alcance ou não. Se tem pertinência ou não. Porque se você se submete a um médium, a um espírito, por idolatria, porque no movimento espírita brasileiro que há a idolatria de médiums, né? Os médiuns famosos são idolatrados. Tem gente que fica seguindo todo mundo só porque o Chico disse vira lei, só porque o Divaldo disse vira lei. Eles falam besteira também, gente. São seres humanos. Eu falo besteira. Eu sou ser humano. Então a gente tem que ficar seguindo. Se a gente tomar da sua fala, do Spinoza, a gente vai perceber que a doutrina está bem fundamentada em Spinoza. Eu não diria totalmente, tá? Não totalmente, mas uma boa parte tem uma base dela, uma base boa em cima de Spinoza. Sim. Acho que foi a Leida que falou agora a respeito dos atributos de Deus, né? Que a gente retira lá do Parmênides, tudo bem? Sim. Isso não está no Spinoza, tá? O Spinoza não diria daquele modo, né? Não.
Então, isso é muito importante. Há alguns pontos de contato. Não há uma totalidade não convergindo é uma aí. totalidade, mas tem Não há bastante pontos de contato da doutrina com o isso. Spinoza. É E bem eu gosto fundamental. de fazer esse contraponto. Eu acho legal. Para a gente discutir livre-arbítrio, para a gente discutir finalidades, fatalismos. Sim. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, peraí, se não há livre-arbítrio, o que há um determinismo, um fatalismo em Spinoza? Não, porque para existir fatalismo, são forças exteriores que agem sobre você. A isso chamamos de fatalidade. O Spinoza está dizendo, não, Deus não age por forças exteriores a ele, não há fatalismo. Há liberdade e necessidade conjugadas. Não é fatalismo. Se você está circunscrito a um fatalismo, você está submetido, você está passivamente submetido a uma força exterior sobre você. Você não é livre. Então, não há fatalismo na filosofia de Spinoza. Por isso que há necessidade de agir segundo a consciência, ou as leis da consciência. Isso. Aí a Isso escolha é importante. sua. Quando você Isso é fala necessidade e liberdade, dentro dessas propostas, aí tem a sua escolha. Isso. Mas a Sempre escolha... tem a nossa escolha entre a liberdade e necessidade. Não é entre. Para o Spinoza, uma e a outra estão conjugadas. Tudo bem ou não? Hein, Leida? Certo. Tudo bem? Elas estão conjugadas. Por quê? Para o Spinoza, necessidade e liberdade não são ideias opostas, mas concordantes e complementares. A liberdade não é senão a manifestação espontânea e necessária da força e da potência interna da essência da substância. Então, o ser é livre quando, pela necessidade interna de sua essência e de sua potência, nele se identifica uma maneira de existir, de ser e de agir. Então, o livre é aquele que age consoante uma necessidade interna. Tudo bem? Então, liberdade e necessidade aqui são complementares e conjugados no Spinoza. Então, a gente pode tomar isso para a gente. O que é ser livre? Ser livre é o agir consoante uma necessidade interna. Onde está essa necessidade interna, no caso espírita? Na consciência. Eu sempre ajo livremente de acordo com o motivo interno que eu posso não conhecer. Então, que temporariamente você não conhece. Aí eu estou sobre... Não sei se a palavra é certa. Aí eu estou sendo dirigido sob influência dessa necessidade interna que eu não conheço, mas o meu livre-arbítrio pode estar sendo tomado de acordo com essa necessidade interna que eu não conheço. É isso? Dá para entender? Basicamente é isso. Só que, nesse sentido, você vai tomar sempre livre-arbítrio como relativo, nunca como um valor absoluto em si mesmo. Sim. Porque, no geral, quando se diz valor livre-arbítrio, você acha que você pode escolher, sabe? Sem pauta e sem a priori nenhum. O Spinoza vai dizer, sempre tem uma pauta interna que te faz se encaminhar nessa direção ou naquela. Não existe uma ação livre, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, aquilo que eu disse, por que você gosta mais do amarelo e eu do verde? Talvez eu não saiba o motivo, porque eu tenho essa predileção e você é essa sua. Mas há um motivo. Se há um motivo, a sua ação não foi livre. Teve um motivo secundando a sua ação. Sim. Mas se eu conheço esse motivo, seja lá ele qual for, e se eu sou consciente dele, eu conheço, se eu tomo uma atitude, aí é uma atitude livre. Aí é totalmente livre. Aí é totalmente livre. Pode ser? Porque como nós somos reencarnacionistas, o que a gente supõe também? A gente supõe que esses motivos estão dados no nosso inconsciente, né? no nosso histórico mais longínquo. Tudo bem? Mas está lá, está presente. Sim. Deu para entender, não? Então, variadas escolhas, com aspas, não são livres. Sim. Tem algo que sustenta aquela escolha e que você talvez ainda não tenha inteligido completamente. Sim. Então, esse livre-arbítrio que supõe assim, sem amarras, é equivocado. Não é. É equivocado. Tem amarras. Por isso que, para ele, o homem não é livre.
A noção de livre-arbítrio como sem não amarras, existe. ele está dizendo que não existe. É imaginação, isso é ilusão. Sim. Você tem a ilusão que você é livre. Não, você não é livre. Aliás, não há, todo discurso, todo pensamento, ele tem a priori. O que eu estou dizendo aqui agora para vocês tem um repertório prévio, que eu tive que estudar antes. Sim. Sabe, o modo de ler o mundo, de pensar, de agir, está secundado por forças que você cultivou no seu histórico existencial. Você não é livre. Você tem um repertório prévio que te leva nessa ou naquela direção. Então, essa ideia de livre, como eu sou totalmente emancipado de mim mesmo, ninguém é emancipado de si mesmo. Há constrições de variados tipos, conscientes, inconscientes, racionais ou irracionais, determinações biológicas. O Taine dizia, somos determinados pela raça pelo meio momento histórico, lá no século XIX, né? Quer dizer que há determinações biológicas, há determinações racionais, há determinações ideológicas, imaginativas, há superstição que te leva a ser o que você é. Sim. Tudo bem? Tudo Obrigado, bem, Cid. Um abraço. Acho que eu já falei demais, tá vendo? Deram nós já passamos. Se me deixar, eu vou ficando aqui, mas tá na hora de... Pessoas Podemos amigas, encerrar. eu só posso agradecer, de verdade. Uma pergunta. Fala um pouco Vamos lá. mais sobre o fatalismo. Ô, Leida, o que é um fatalismo? Vamos pensar primeiro o que seja isso. Quando a gente fala fatalismo, que a gente vai ter que dar conta do que seja isso, né? No geral, a gente toma a ideia de fatalidade. Fatalismo. No geral, a gente toma a ideia de fatalidade como isso aqui, ó. Fatalidade é uma necessidade exterior ao ser, uma necessidade que o ser sofre sem que esteja compreendida em sua natureza. Então, se fatalidade é uma necessidade exterior ao ser, não há fatalismo em Deus, porque Deus não age por necessidade exterior a ele. Não tem nenhuma força de fora que constranja Deus a ser o que ele é. Tudo bem, gente? Então, não há fatalidade na filosofia do Spinoza. Porque Deus é livre, ele age consoante as necessidades internas que ele traz dentro de si. Então, não há nenhuma constrição fora de Deus, exterior a Deus, que faça com que Deus seja o que ele é. Então, é equívoco falar que o Deus de Spinoza é um Deus fatalista. Obrigada. Tudo bem? Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado pelo ano, obrigado pela presença, pela generosidade com que estamos juntos aqui, né, nos acompanhando uns aos outros. Como diz o Drummond, andemos de mãos dadas, permaneçamos atados e vinculados pelo pressuposto mesmo da filosofia. Somos formiguinhas falando para poucos, mas ainda assim a gente permanece falando. Acho que é importante, o NEF tem esse papel. A filosofia espírita tem muito a nos dizer, precisamos aprofundar. As filosofias várias, os filósofos vários têm muito a nos acrescentar. Oi? Alguém falou? Deve ser a Eliane, não é não? Parece a voz da Eliane. Parece a voz da Eliane. Cadê ela? Não está aí. Obrigada. Ela tá em trânsito. Obrigada por fazer parte do NEF. Eu que agradeço a todos vocês, tá bom? Deve estar aqui, né? Obrigado, gente. Obrigado. NEF é que agradece a sua presença nesse ano que passou, que a gente possa estar juntos, de mão dadas em 22. Sim. No nosso trabalho mesmo de formiguinha, de querendo sempre ampliar cada vez mais o nosso conhecimento, os nossos pensamentos, tanto da filosofia espírita como da tradicional. Sim. Agradecendo a presença de todos hoje no NEF, nesta live que nós tivemos com o Carlos sobre Spinoza, que é realmente um dos filósofos mais gostoso de estudar, né? Ele é realmente interessante, extremamente excitante e gostoso de estudar, e que a gente possa ampliar cada vez mais o nosso conhecimento sobre Spinoza e os outros filósofos no próximo ano.
agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por tudo que recebemos e por aquilo que ainda iremos compartilhar no futuro. Que assim seja. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Bom, gente, Obrigado obrigada pela pelo esse presença. presentão de final do ano, Carlos. Obrigado, feliz 2022 para todos Beijo nós. para todos. Obrigado, Obrigada. Carlos. Obrigado, Nef. Obrigado a todos. Muito Tá. bom. Não se Obrigada esqueça que também. segunda-feira ainda tem a última reflexão, tá bom? Ótimo. Obrigada. Ainda obrigado. pode agendar um repeteco aí, viu, Carlos? A gente agradece. Eu que agradeço pela paciência. Obrigada, Carlos. Tudo de bom, saúde Até. para todos. Tchau, gente. Por esse Pra todos. Amém. Que assim Obrigado. seja. Até mais.